Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta falando sobre educação financeira. Esse é um canal de educação financeira, meu nome é Mauro, eu estou aqui para ensinar vocês como investir e como conseguir assim até se aposentar ou alcançar um alvo qualquer, quem sabe uma casa, um carro ou uma grande viagem. Tá? Através dos seus investimentos. Nos vídeos passados nós falamos sobre CDB, RDB, LCI, LCA, CRI, CRA, DI, debentures, ok? E nós vimos também sobre Tesouro Direto. E vimos também que há investimentos que nós não podemos alcançá-los tipicamente, porque o investimento é travado para investidores qualificados. Existem dois tipos de investidores fora o comum, ok? Fora os pobres mortais como nós, tá? Que são os investidores qualificados, que são aqueles que têm investidos mais de R$ 1 milhão, e os investidores profissionais também, que são aqueles que têm 10 milhões investidos. Então, dá uma olhada aqui no investimento de investidor qualificado, ok? Que dá muito maiores rentabilidades. Só que investimentos como esses estão inacessíveis à maioria da população, porque a maioria não tem R$ 1 milhão investidos. Então, como resolver o problema? Primeiro, há um detalhe aí, investidor qualificado não é só aquele que tem mais de R$ 1 milhão investido, também profissionais da área financeira são investidores qualificados, como o profissional do CEA, ok? Que é o assessor de investimentos. É aquele cara que pode analisar e indicar para você investimentos independentes da instituição financeira, ok? Ele pode ser usado para o seu planejamento financeiro e pode também indicar ativos de oportunidade na Bolsa de Valores e até mesmo ativos de renda fixa, como é a nossa série, né? Dá uma olhada aqui, tá? A nossa série de educação financeira na renda fixa, tá? Então, esses rendimentos, nós vimos também que dá uma diferença de até milhões de reais no final das contas de uma aposentadoria, como por exemplo, em 20 anos. Eu tenho calculado sempre 20 anos, apesar de 35 anos ser o período de aposentadoria de uma pessoa através do INSS. Porque sim, é possível se aposentar com 15, 20 anos, dependendo da maneira e da quantidade que você investe. Vimos também que a caderneta de poupança, além de não ser um investimento de renda fixa, na verdade, porque ele é considerado um depósito com remuneração, também não te dá nem mesmo a inflação. Nós viemos até aqui trazendo cada vez maior rentabilidade. Cada um tem a sua característica, ok, de investimento e a sua utilidade também. Não é porque uma coisa tem maior rentabilidade que tem que ser só nessa coisa que eu vou investir. Na verdade, nós precisamos fazer uma diversificação de investimentos, ok? Mas como acessar investimentos de investidores qualificados e além? Bom, você pode ser um profissional da área, ok? Aí você pode acessar, independente da quantidade de dinheiro que você tem investido, você pode acessar esses investimentos. Você pode procurar um profissional assessor de investimentos que possa fazer a sua gestão da sua carteira, a gestão dos seus investimentos. Ele vai fazer a gestão, tá? Ou a sugestão para investimentos para você. E ele vai recomendar os ativos de acordo com o seu perfil. Cada um tem um perfil de investidor, ok? É preciso fazer uma análise para saber o quanto você tem aversão ao risco, ok? E quanto você tem de investimento e quanto você realmente pode investir. Porque uma pessoa não pode colocar toda a sua vida em um único investimento. Você precisa diversificar. Diversificar em investimentos, tipos e locais onde você investe. Não vamos falar ainda de bolsa de valores, tá? Uma outra forma é você se juntar em um grupo de investimentos, tá? Esse grupo de investimentos, ele vai ter uma pessoa, né, profissional da área, um CEA, um CFG, um CGA, alguém que possa gerir esses investimentos, tá? E assim aproveitar os rendimentos muito maiores, como nós vimos antes, uma debênture de CDI mais 2,5%.
tá? E isso dá um rendimento muito maior. Nós vimos ali uma diferença de 2 milhões para 1,5 milhão investindo em outras coisas, tá? Eu quero dizer para vocês que ainda tem investimentos, debêntures melhores ainda, tá? Que vão te dar maiores rendimentos. Eu mostrei apenas alguns. Tá? Nós podemos investir, por exemplo, num CDI mais 4%, só para investidores qualificados. Mas para isso você vai precisar de um auxílio de um profissional da área. Ou através, como falei, tem clubes de investimentos e tem fundos. Toda vez que você junta várias pessoas, você tem um fundo. Quando você ouve por aí, um fundo de investimentos, um fundo de renda fixa, fundo do Banco do Brasil, fundo daqui, fundo de investimentos imobiliários, fundo de investimentos do agronegócio, expressão de fundo significa justamente várias pessoas que se reúnem em uma instituição para que eles possam investir em alguma coisa. Existem fundos que têm desconto do imposto de renda e existem fundos que não têm desconto de imposto de renda, seus rendimentos. Então, quando você ouvir a palavra fundo de hoje em diante, você vai lembrar que é uma quantidade de pessoas que se reúnem com um objetivo comum para investir em alguma coisa. Esse grupo de pessoas, eles usam os assessores de investimento e gestores para gerir a carteira do fundo. Obviamente que os rendimentos do fundo também vão pagar os profissionais que trabalham no fundo, sejam eles quais forem, o gestor, o administrador, a secretária, o contador, certo? Tudo isso precisa fazer porque é uma instituição que vai gerir os investimentos para você, ok? E isso sai da rentabilidade, obviamente. Então, uma forma de acessar investimentos que dão maiores lucros são também se juntarem um grupo de pessoas e fazer os investimentos através de um gestor, que nós podemos chamar de fundos. Então, 2 vezes por ano, em alguns fundos, você tem a retirada do que é chamado de come-cotas. Tem maneira de fugir disso aí também. Vocês lembram sobre o CDI 119%? Lembram? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho acesso a um CDI mais 4%, tá? Que é só para investidores qualificados. Vamos fazer uma simulação aqui? Então é isso, pessoal. Vamos falar então no próximo vídeo sobre fundos, os tipos de fundos, e nós vamos entrar um pouquinho sobre os FIs e os FIAGROS, ok? Deus abençoe a todos. Amém.